Olá a todos, aqui quem fala é o professor Paulo Praça, da Universidade Federal do Ceará, e aí dando continuidade a uma série de vídeos da disciplina de Eletrônica Digital. Bom, então esse vídeo na verdade é a parte 2 do tópico que a gente já havia falado na aula passada, que falava sobre mapas de Carnot. Então na aula passada nós vimos mapas de Carnot de 2, 3 e 4 variáveis, e no vídeo de hoje nós iremos apresentar para vocês a condição de don't care ou irrelevância e finalizaremos mostrando para vocês a questão dos mapas de Carnot de 5 e 6 variáveis. Bom, então dando início, a condição de don't care ou irrelevância acontecem quando você tem algum circuito, né, e que existam certas condições de entradas que podem ser irrelevantes, né? Existem nas quais as saídas, né, também possam ser irrelevantes. Normalmente acontece em condições em que nunca ocorrerão. Bom, então aqui eu tenho, apresentando aqui para vocês, eu tenho um mapa, uma tabela verdade de 3 variáveis, aonde eu sempre considero nas minhas turmas como A sendo o bit menos significativo. Então, aqui na tabela verdade eu tenho todas as possíveis combinações para 3 variáveis e uma saída S genérica, né, onde eu tenho aqui 3 situações de 0, 3 situações de 1 e 2 situações de x, que é o símbolo que representa, na grande maioria dos livros, a condição de relevância ou don't care. A questão é, o que se fazer com essas condições? Não é? Então, como é que eu vou simplificar qualquer expressão se agora eu tenho essa nova simbologia que até então ela é desconhecida? Bom, como não há uma saída específica para as condições de don't care, o projetista vai estar livre para fazer a escolha. Então, a questão do don't care, você vai escolher naquela condição de irrelevância se você colocará um 0 ou um 1, de forma a obter uma expressão, né, ou agrupamentos melhores. Então, percebam, de novo aqui o nosso exemplo, né, com as condições de don't care. Eu agora vou transferi-las para o mapa de Carnot de 3 variáveis, né? Então essa é a representação que nós já tínhamos abordado na aula passada. Então, como de praxe, a gente olha as condições, as saídas aonde eu tenho 1 e vou mapeá-las. Então, os 3 uns estão mapeados nessas 3 posições, né? A forma de mapeá-los nós já vimos no vídeo passado. E mapeei também as duas condições de relevância, don't care, uma nessa posição, a outra nessa posição. Logicamente, o que sobra a gente preenche com 0. Bom, o grande lance é como é que eu vou fazer os agrupamentos de forma a ter os maiores agrupamentos, né, resultando em expressões menores. Então, se a gente olhar aqui, se eu considerar nessa posição aqui um 1 e nessa posição 0, eu vou ter um agrupamento de um quarteto. A gente sabe que um quarteto mata 2 variáveis. Então, como esse mapa é um mapa de 3 variáveis de entrada, o quarteto mata 2, esse agrupamento fica caracterizado como a saída sendo somente C, né? Muito simples. Então, assim, sempre que ocorrerem condições de don't care, temos que decidir qual x será alterado para 0 ou para 1 para obter o melhor agrupamento no mapa de Carnot. Bom, a gente sabe que as condições irrelevantes ou indiferentes numa função lógica, elas existem geralmente quando determinadas combinações de entrada nunca irão ocorrer, ou não é significativo o valor da função para determinadas combinações, né? Então, nos mapas de Carnot, as células correspondentes às condições indiferentes, elas são assinaladas com o símbolo X. E no processo de simplificação, as células correspondentes às condições indiferentes podem ser incluídas ou não nos grupos, sempre que isso conduza a uma redução do número de grupos ou de literais. Um exemplo, então,
esse exemplo vai ficar bem simples da gente fixar. Então, eu tenho aqui uma expressão, né, uma função de 4 variáveis, A, B, C e D. Essa simbologia que está aqui, como a gente já viu nas aulas passadas, ela faz menção a min-termos. Em min-termos, nós olhamos as posições dos uns na tabela verdade. Então, essa expressão está me dizendo que eu vou ter um na posição 1 da tabela, outro 1 na posição 3, outro na posição 7, outro 11 e outro 15. Com as condições indiferentes, também sendo uma função de A, B, C e D, nas posições 0, 2 e 5. Bom, então, se eu for mapear esses uns e essas condições de indiferença, ou don't care, eu vou ter os uns aqui, posição 1, posição 3, posição 7, posição 11, posição 15. E vou ter aqui condição x, né, nas posições 0, 2 e 5. Então, tá aqui 0, 2 e 5. Consequentemente, o que sobra, nós preenchemos com 0. Então, qual seria a melhor condição para esses 3x para que eu tivesse os melhores agrupamentos? Ora, se eu considerar um aqui e um aqui, eu vou ter um quarteto. E se eu considerar 0 nessa posição, eu vou ter esse outro quarteto aqui, somente 2 quartetos. Vejam que não faz sentido eu ter o bit 1 aqui, o que resultaria em um outro agrupamento, poderia ser outro quarteto, mas é um termo desnecessário. Então a melhor condição seria 1 aqui e 0 aqui. Então eu teria AB para esse agrupamento, A AND B, e teria C barra AND D barra nesse agrupamento aqui, resultando numa expressão S, né, uma saída, como sendo A AND B ou C barra AND D barra. Isso daqui, como nós fizemos agrupamentos de uns, né, e a forma da saída está na sua forma de soma de produtos, estamos falando então de min-termos, ok? Se por acaso eu quisesse fazer isso por maxi-termos, né? Ora, a posição dos uns não muda. As posições de don't care também não mudam. Os zeros continuam os mesmos. Porém, agora, ao invés de nós agruparmos os uns, nós iremos fazer agrupamento dos zeros. Então, eu terei aqui como um octeto, né? Se eu considerar aqui 0 e aqui 0. E terei um quarteto aqui. O que vai me resultar, né? Por maxitermos, como sendo esse agrupamento aqui, D barra ou B, e esse octeto como sendo A barra. Então, essa expressão, né, por maxitermos seria D barra ou B, tudo isso AND A barra. Bom, com isso a gente finaliza a questão da condição de don't care. Ela pode ser usada em todos os mapas, inclusive para mapas de 5, 6 ou mais variáveis. Tá? Tudo isso vai depender do seu problema, do seu circuito ou das condições que se deseja. Tá? Bom, então aqui nós iremos agora apresentar para vocês como é feito, como é construído o mapa de Carnot de 5 e 6 variáveis. Então, aqui eu vou apresentar inicialmente o mapa de Carnot de 5 variáveis. Tá? A primeira forma de eu apresentar esse mapa, né, é a forma da sobreposição de mapas de 4 variáveis. Tá? Então, na verdade, vocês vão ver, eu vou já mostrar para vocês, que a construção do mapa nada mais é do que 2 mapas de Carnot de 4 variáveis, onde a quinta variável, no nosso caso vai dizer em qual mapa nós iremos trabalhar. Então, olhem aí, né? Eu tenho de novo, né,
como eu havia falado, um mapa de Carnot de 4 variáveis, outro mapa de Carnot de 4 variáveis, e a condição é barra, eu mapearei aqui, mapearei aqui. Né? Percebam, né, que a própria construção dele já é um pouco diferente do que nós havíamos trabalhado anteriormente. Né? Vocês vão perceber mais à frente, com alguns exemplos, que nós agora faremos mapeamentos aqui, e os agrupamentos, eles agora também podem ser tanto em duas dimensões, como tridimensionais. Né? Isso é o que faz, né? É uma das características que não torna interessante você trabalhar com mapas de Carnot de mais de 4 variáveis. Então, mapas de 5, 6, 7 ou mais variáveis, esses agrupamentos eles já não são tão agradáveis ou tão simples de se visualizar. Né? Essa primeira forma é a forma de sobreposição. Existe uma outra forma de se visualizar esse mapa, né? Que é o que a gente chama espelhamento de mapas de 4 variáveis. Tá? Então, na verdade, já apresentando aqui para vocês a construção dele, nós também teremos dois mapas de 4 variáveis, separadas, né, por uma linha central, né, e que obedece-se à condição da construção do mapa, ou seja, entre uma variável e outra, somente um sinal é alterado, inclusive aqui em cima, e um mapa vai representar barra e o outro mapa na sua forma direta. Tá? A diferença é que nós mapearemos em duas dimensões, porém as posições comuns aos uns, por exemplo, já vão representar diretamente um agrupamento. Tá? Particularmente, eu prefiro visualizar na forma de sobreposição, tá? Mas essa também é bastante comum e bastante utilizada. Então, aqui, só para a gente fixar um pouco mais essa questão, nós desenvolvemos aqui um exemplo, primeiramente utilizando a forma de sobreposição. Então, percebam que aqui embaixo eu tenho uma expressão em função de 4 variáveis. Né? Eu coloquei cores para que fique mais fácil a gente visualizar os agrupamentos. Mas antes de qualquer coisa, nós já podemos tirar algumas conclusões. Aqui em amarelo, vejam que eu tenho uma expressão A, B, C, D, E. As 5 variáveis aparecem aqui, ou seja, isso aqui provavelmente é um isolado. Né? A gente sabe que um isolado não mata nenhuma variável. Aqui em roxo, nós temos 4 variáveis. Então, provavelmente aqui representa, provavelmente não, na verdade essa cor já representa que eu vou ter um dueto, né? Um agrupamento de dois uns. Aqui em azul, em verde, em vermelho e em cinza, percebam que faltam duas variáveis, então muito provavelmente são 4 quartetos. Vamos ver como é que fica esse mapeamento utilizando o mapa de Carnot de 5 variáveis na sua forma de sobreposição. Olha aí. Então eu tenho A, B, C barra, D barra, E. Então, para a gente, uma maneira muito fácil, né? Para ver aonde vai ser mapeado inicialmente, eu gosto sempre de ver a última variável, no caso E. E está na sua forma direta, então eu vou mapear nesse mapa aqui, onde E está na sua forma direta. E aí eu vou AB, C barra, D barra, E. Está aqui o primeiro termo da expressão. O segundo termo, percebam que é na sua forma direta, então eu continuo nesse mapa aqui. E aí eu não tenho um A, porque provavelmente, na verdade, o A é o termo que muda, o que já caracteriza o dueto. Né? Então aqui B permanece o mesmo, CD permanece o mesmo, e E, então está aqui o par de uns que nós havíamos falado. Aqui em azul, vejam que eu tenho um E barra, então eu já vou para esse mapa aqui que caracteriza E barra. E aí eu olho o agrupamento que faz com que eu tenha B barra, né? B barra permanece, e aqui D barra
e E barra. Então está aqui em azul o outro termo. Em verde, percebam que agora eu tenho um agrupamento tridimensional, né? Porque eu tenho um 1 aqui, um 1 aqui, um 1 aqui e um aqui. Né? Então, por isso que a visualização, né? Aqui eu tenho um quarteto. Em vermelho eu tenho outro quarteto. E em cinza eu tenho outro quarteto, todos três com a visualização tridimensional. Não é um bicho de 7 cabeças, mas com certeza não é tão direto e agradável quanto os mapas de Carnot de até 4 variáveis. Tá? Bom, aqui no mesmo exemplo eu tenho a mesma representação, só que agora utilizando a técnica de espelhamento. Percebam que os agrupamentos são visíveis quando você tem uns nas mesmas posições. Então, esse 1 e esse 1 do agrupamento verde coincidem com esse 1 e esse 1 do outro mapa. Então, isso aqui, na verdade, é um quarteto. Né? Esse 1 e esse 1 em vermelho coincidem com as posições desse 1 e desse 1 no outro mapa. Então, é outro quarteto. Em azul, eu tenho esses 4 1s agrupados e eles não se repetem no outro. Então, esse agrupamento ele é somente nesse mapa. Eu tenho o 1 isolado aqui, eu tenho o dueto só aqui e tenho um agrupamento cinza tridimensional. Né? Então também é outra forma de se fazer, de se ver um mapa de Carnot de 5 variáveis. Tá? Bom, mapas de Carnot de 6 variáveis. Também podem ser usadas as duas técnicas, tanto sobreposição quanto espelhamento. Então, inicialmente eu vou apresentar aqui para vocês como seria a representação do mapa de 6 variáveis utilizando a sobreposição de mapas de 4 variáveis. Percebam que a complexidade aumenta. Né? Então, com o aumento de uma variável, eu aumentei mais outros 2 mapas de 4 variáveis. E aí eu vou ter que ver agrupamentos que aconteçam em cada mapa e a interação deles como um todo. Né? Então, realmente, a complexibilidade vai sendo aumentada à medida que se aumenta a quantidade de variáveis nos mapas de Carnot. E daí eu volto a dizer que realmente mapas com mais de 4 variáveis vai a cada vez mais ficando mais difícil. Ele também pode ser utilizado na sua forma de espelhamento. Né? Então percebam que eu tenho 4 mapas de 4 variáveis. Né? Aqui, esses 2 mapas, eu tenho F barra, esses 2 mapas eu tenho F. Nessa linha aqui eu tenho esses 2 mapas como sendo E barra, e nessa linha aqui como sendo E. E aí, dependendo dos valores, eu vou mapear em cada um deles. E tenho também que ter a noção de fazer os agrupamentos das interações. Tá? Bom, então também para facilitar a visualização e a gente exercitar um pouco, eu fiz aqui uma situação, um exercício, onde suponhamos que queiramos minimizar a função lógica, aqui a função em função de A, B, C, D, E e F, definida por, e aí eu estou dando uma expressão gigantesca, né? Onde todos os termos estão em função de 6 variáveis. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer mapear. Então nós sabemos que a expressão do jeito que está aqui está na sua forma de soma de produtos. Então, cada termo desse é um 1 em um mapa. Então, vamos lá. Se eu quiser mapear esse primeiro termo, eu vou procurar E barra, F barra. Então, E barra seria esse ou esse mapa. Como eu tenho F barra, eu vou mapear aqui nessa posição. E aí eu vou procurar AB barra, que seria essa linha, CD barra. Então, esse 1 estaria nessa posição. A mesma análise pode ser estendida para todos os termos. E aí, eu vou mapeando todos eles. Então, percebam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns. Todos os termos foram mapeados. Então agora nós temos que ver
os agrupamentos. Percebam que eu tenho esse 1, esse 1, esse 1 e esse 1, todos na mesma posição. Isso aqui de cara já nos caracteriza um quarteto. Bom, eu tenho esse 1 e esse 1, esse 1 e esse 1. Então aqui eu tenho um outro quarteto entre esses dois quadros. E aqui eu tenho o que seria um dueto nesse quadro. Então como é que ficaria esse agrupamento? Né? Olhem aí. E aí, essa expressão toda, né? A gente sabe que quartetos matam duas variáveis e que duetos matam uma variável. Então essa expressão toda ela pode ser reescrita dessa simples forma. E como é que seria essa visualização utilizando a sobreposição, né? Que, a priori, na minha opinião, é a forma mais fácil de se visualizar. Olha aí como aparentemente é mais fácil de se olhar os agrupamentos. Aqueles 4 uns na mesma posição. Então está aqui o quarteto. Aquele outro quarteto, né? Entre dois mapas, esse cara com esse cara. Está aqui o outro quarteto. E está aqui o outro dueto no último, né? Também resultando na mesma expressão, tá? E aí vocês fica a critério de vocês escolher qual a melhor representação para vocês. Pessoal, só lembrando que se eu aumentar a quantidade de variáveis, a quantidade de mapas também vai aumentar, ok? Então eu vou ficando por aqui. A nossa próxima aula será composta de circuitos MSI, codificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Obrigado a todos e até lá.